Olá! Estamos com mais um Sintonia. Desculpe um atrasinho de 5 minutos, mas algumas coisas acontecem quando o programa é ao vivo. Eu acho que eu estava tão ansiosa em poder partilhar com vocês um assunto que é para a saúde geral, que deu assim um tchut! Porque hoje eu venho falar para vocês de um assunto que eu desconhecia, que é odontologia biológica. Odontologia a gente sabe, biológica a gente sabe. Agora, essa comunhão de palavras deve ter um significado muito bom. Mesmo porque quem eu trouxe para o programa hoje é um expert no assunto odontologia. E além disso, é um querido amigo de mais de 30 anos e que vai falar agora um oi para os nossos internautas. Carlos, por favor, fala um oi aí para nós. Olá, ouvintes. Olá, amigos da Beth. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que a gente faz no consultório e tirar alguma dúvida eventual, ok? Vocês percebem que muitas vezes eu trago aqui no programa pessoas que eu conheço. E foi muito interessante ao longo da vida eu perceber a evolução dessas pessoas. E é por isso que eu reservo um espaço para profissionais que, além de bons profissionais, são meus queridos. O Carlos é nada mais, nada menos que um precursor em várias coisas no Brasil. Ele é especializado em periodontia, dor e disfunção temporomandibular. Não sei o que é isso, mas é muito importante, porque ele resolve. Ele atua também na área de dentística, prótese estética e participou da Academia Brasileira de Odontologia Estética. Pioneiro no uso do raio laser, do ozônio e aplicação de medicina antroposófica, que eu estudo há tantos anos e eu sei o quanto é importante. Mas nada disso ainda está dizendo sobre o que é a odontologia biológica. Carlos, o que é isso? Odontologia biológica é a soma de todos esses itens que a Beth acabou de colocar e foi uma evolução. Odontologia biológica é o nome que eu usei para batizar essa soma de informações que eu fui buscando ao longo da vida. Todas essas coisas que eu estudei são quase que possíveis de serem usadas individualmente no consultório, dependendo dos casos, mas se a gente trabalhar em conjunto, usar mais de uma técnica, eu sempre achei que o resultado era melhor. Quer dizer que quem vai ao seu consultório para tratar dos dentes, você não está simplesmente tratando do dente? Na realidade, quando ele está no consultório, eu mais da metade estou fazendo sem nem ele saber que está sendo feito. Mas eu acabo explicando para ele um pouquinho da diferença dos trabalhos que eu faço para o que ele está acostumado. Existe uma diferença entre a odontologia biológica e o tratamento tradicional de dentes? Existe na delicadeza e na sutileza e que eu falo em filosofia. Explica melhor isso. A gente tem um olhar diferente para cada paciente, porque cada paciente é único. Então você pega uma série de informações dele e depois você vai montar um plano de tratamento muito específico para ele, que tem a ver com a necessidade dele fisiológica. Mas então é muito sutil. Você pergunta, você quer saber um pouco do histórico da vida do paciente? Pergunta um pouco da vida dele e logo no primeiro dia, na sala de espera, ele nem subiu. Em geral, ele preenche um questionário que eu chamo de anamnese, onde está a história dele. Tem lá 20, 25, 30 perguntas de odontologia, as queixas dele, quais as coisas que incomodam, a história dele odontológica, e tem mais perguntas, 40, que tem a ver com a saúde geral. Eu sou dentista, mas eu gosto de ver ele inteiro. Como um todo. Como um todo. É isso que se chama odontologia com a saúde integral, é isso? Então, esse é mais um nome diferente. Você pode falar em odontologia integrativa, odontologia holística. Eu gostei e batizei como odontologia biológica. Esse termo é seu? Não, ele já está na literatura, tem profissionais de fora e tudo, mas na realidade o biológica quer dizer que eu estou respeitando a biologia individual desse paciente. O Carlos, é fato que, por exemplo, a maioria das doenças podem ter origem na boca? Sem dúvida nenhuma. Tem origem
na boca. E a boca é a porta de entrada nossa, do nosso organismo inteiro, né? Então, tudo que acontece na boca interfere no resto do corpo, de cara, e tem toda a relação dos dentes com o resto do corpo. Você tem algum slide que possa mostrar isso, Paulo? Tem um mapa que fala isso. Vamos lá, põe aquela foto que mostra o dente e cada parte do corpo, é isso? Sim. Achei interessante. Porque é importante a gente fazer essa conexão, né? Nada está isolado, né? O nosso organismo é uma máquina única, ele está inteirinho entrelaçado pelo sistema nervoso e pelo sistema circular de sangue. O sangue está rolando no corpo. E, por exemplo, se a pessoa tem uma todo. infecção num dente e não foi tratar, ela fica engolindo a saliva com aquela infecção, né? É mais sutil que isso. Conta? Ele solta uma energia negativa que vai influenciar uma parte específica do corpo. Esse mapa mostra exatamente o explica dente. Pra gente lá. Esse mapa puxa um pouquinho da medicina chinesa. Tem a ver com aquelas divisões, as 5 divisões principais da medicina chinesa que tem Tá. Eu tô vendo milhares ali, de anos, fogo, né? madeira, água, Então, metal fogo, e em cima eu não consigo ler. Tá. Isso aí tudo tá ligado. Essas relações estão diretamente relacionadas com os dentes também. Eles descobriram depois, não na época da medicina chinesa original, lá de 4.000 anos, mas eles fizeram a relação mais recentemente de cada dente estar relacionado com que parte do organismo. Com algum órgão, assim? Com algum órgão, com algum sistema. É isso aí, ó. Então, esse mapa mostra a relação específica de cada dente com cada região do corpo. Então, por exemplo, chega um paciente no consultório, no meio da anamnese, ele me conta que ele tem um problema nas costas, na vértebra torácica. Em que altura? Ele me mostra mais ou menos, eu falo, tá, eu olho no mapa, eu estou vendo que o premolar dele tem relação com estas vértebras da coluna. Tá. Aí eu pego a radiografia dele e ele tem um monte de problema. Ele tem naquele pré-molar. Naquele pré-molar. Nossa! Hoje, doenças, assim, bem fim de linha, tipo câncer, é nítido. Maioria dos casos de pacientes que têm problemas de câncer, ele fala o órgão, eu olho o dente, o dente está com problema. Mas isso é uma notícia ótima. Então, saber essa que relação é Assim. importantíssima. Isso tudo, essa história está na boca, a gente pode extrapolar. Tem o céu da boca, você tira um monte de informações, características do palato, mostram também relações à língua, que vem também da medicina chinesa. A língua também é toda mapeada, você sabe onde é o fígado, qual a região da língua que representa o fígado, que está ligado ao estômago, que está ligado... Quer dizer que uma pessoa na primeira consulta, você não olha só os dentes, você já olha tudo para ver se... Estou olhando tudo. E você encontra receptividade nas pessoas para esse tipo de tratamento? Porque às vezes a pessoa quer ir lá tratar do dente, quer ir embora e acabou, porque tem medo de dentista, né? Tem todos os tipos, né? Você imagina que o tempo que eu tenho de profissão já passaram... Você quer contar? Quase todos os tipos. Né? Então, ó, mas agora eu vou aproveitar, já que você está falando. Um pouco, deixa eu terminar. Aí, alguns pacientes sentam lá e é como esse que você falou. Não, só estou com esse dente aqui e tal. Eu estou vendo um problema maior no outro, mas ele quer ver esse, não tem jeito. Então, eu falo, tá bom, então vamos tratar esse daqui, depois a gente vê os outros. Mas tem, hoje em dia, mudado muito esse perfil. Cada dia mais aparecem pacientes que vêm falando, doutor, eu vim aqui porque eu queria tirar essa restauração, porque eu soube que ela tem isso ou tem aquilo e que está fazendo mal para o meu organismo. Ele não sabe nem explicar direito, mas ele já vem com essa preocupação da relação daquela restauração com o organismo Antigamente, dele. quando era aquele dente prateado, aquilo lá fazia mal, não fazia? A gente ficar engolindo. Não só fazia, como continua fazendo, né? Porque o material ele contém mercúrio, que é você provavelmente está falando do amálgama, né? Isso! O amálgama tem na mistura dele mercúrio. E o mercúrio é um veneno. Resumo puro. É um veneno. Se ele está na sua boca, e ele é muito volátil também. Então você está respirando, porque ele volatiliza numa temperatura abaixo da temperatura nossa, que é 37 graus. Então está evaporando esse mercúrio o tempo inteiro na sua boca.
Aí você toma um café, uá, E isso ia gerar algum tipo de doença no organismo? Ele vai espalhar pelo organismo. A contaminação nossa vem provavelmente de alguns amálgamas na boca, mas ele pode vir da alimentação. Hoje em dia está muito problemático o planeta, né? Em questão de contaminação. Né? E essa resina que se usa hoje, ela é inofensiva? Também ou ainda não. Tem um pouco de... Aí eu já diria, olha, na hora que você entra, começa a sentir um dentista biológico, você começa a prestar atenção em todos esses itens. Tá. Então hoje, eu não ponho amálgama na boca de ninguém, nunca pus. Tá. Por causa destas contaminações. O que eu quero mais é descontaminar meu paciente, não ficar contaminando ele. Certo. Quero restaurar o dente dele que está com problema, sem dúvida nenhuma. Mas vou tirar materiais contaminadores e, se possível, colocar alguma coisa neutra para o organismo. Resinas, porcelanas, outros materiais. Mas o substituto para restaurações de amálgama hoje é a resina, o ideal. Agora, tem resinas tradicionais e tem aquelas hoje que, como a necessidade do paciente e dos profissionais estão começando a ficar mais sutis, hoje eu quero uma resina que não tem, entre aspas, venenos na mistura. Quer dizer que existe tipo de resina contaminadora e outras que não? Ou seja, você vai num dentista que é barato, ele vai pôr resina, provavelmente essa resina que ele está usando pode ter alguma coisa que não faça bem? Não é alguma coisa, são os produtos químicos que eles foram juntando e fabricaram e virou uma resina. E isso vai para o dente. Agora, é como a água. Você coloca coisas na água, a água que originalmente, H2O, que era pura, hoje não é mais pura. Bota cloro, bota flúor, bota um monte de coisa, não é mais água pura. A resina é a mesma coisa, uma porção de produtos químicos que foram compostos para ter aquela textura, aquela cor, aquela resistência, mas tem um monte de produto químico lá dentro. Também. Hoje já estão começando a soltar resinas sem alguns produtos químicos. Então, o ideal é, desde que se tenha a segunda dentição, que vai ser para sempre, cuidar o máximo possível, né? Para ficar com o dente e não ter que tratar nada, né? Prevenção é o caminho. Isso, olha, todos vocês podem prestar atenção. Prevenção é o caminho. Tem que ser. Qualquer coisa que quiser substituir a natureza não vai ser melhor. Então, o ideal é ter os próprios dentes sempre. Manter os próprios dentes sempre. Então, agora eu queria só falar um pouquinho que você é o Dr. Carlos Coachman, mas parece ter uma linhagem de dentistas, né? Você trouxe aí alguma foto para mostrar de onde que vem essa sua vocação? Porque você não é um dentista normal, você sai da linha, né? Você foge da caixinha. Tem aí, Paulo, por favor? Então, essa foto mostra um pouquinho as gerações todas que me antecederam, né? Nossa, 1848, Carlos. Então, 1848. Meu tataravô lá atrás, que começou essa linhagem, ele tem um diploma que está lá no consultório, muito interessante, que é do tempo do Império. Quem montou esse diploma para ele foi a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e está escrito autorização de dentista. Porque na época nem tinha faculdade. Ah, não tinha? Não. Então, tá lá. E quando é que ele se formou? Há praticamente 100 anos antes de eu me formar. Nossa Senhora! E você não vai contar quando você se formou? Isso a gente deixa para um outro programa. É verdade. Mas, na realidade, foi exatamente há 100 anos antes. Ele estava se formando, recebendo o diploma. Eu, 100 anos depois, estou aqui falando para vocês sobre odontologia e com o meu diploma 100 anos depois do dele, agora já tem mais uma geração de meus sobrinhos também para manter a tradição. Já são dentistas top também. E você tem irmão também, o Robert também é dentista, né? Meu irmão também é dentista, meu primo também era dentista. Aquele slide que passou agora, Vila Guinness. Meu pai, meu tio. Vocês estiveram no Guinness, por acaso? Exato, porque essa linhagem, 6 gerações de odontologia, saiu no livro do Guinness, porque é um recorde mundial, não existe. Mas que honra ter você aqui, sabendo a única que você família que tem uma sequência sem interrupção de 6 gerações, todos dentistas. Gente, então vocês acham que esse Dr. Carlos entende?
E o que me apaixona muito é que eu estudo antroposofia há tanto tempo e ele conecta também o tratamento dele à antroposofia. Você entende de antroposofia, né? Então, alguns anos atrás, eu fiz, no meio dessa minha sequência de peregrinação, eu fiz o curso de medicina antroposófica. O curso básico de medicina antroposófica. São 2 anos de curso e depois fizemos uma extensão em antroposofia na odontologia. Então, e como que ela como que você os conceitos, né, que você passa? Você introduz os conceitos nesse programa, nesse planejamento que você faz para o paciente. Você vai fazendo perguntas para ele e vai introduzindo esse conhecimento. É humanizado, né, Carlos? É humanizado. Totalmente, é assim, respeito ao organismo, né, na realidade. E você comentou da iridologia. O que funciona? Tem aí essa foto? Nós trouxemos essa foto? Tem uma foto. Vamos passar então. O que tem a ver a íris com os dentes, com o corpo? Vamos lá. A odontologia biológica, como eu comentei antes, na minha visão, tem que ser uma somatória de informações e cada vez mais sutis. A gente vai percebendo que o nosso organismo conta muita história. A gente não tem a habilidade, a sensibilidade para perceber essas informações. E a íris é um mapa do nosso corpo inteiro. Uhum. Nós mostramos um quadro antes onde eu mostrava todos os dentes e a relação do dente com o resto do organismo. A íris é um microsistema. É o mesmo olho ali, não? Não, volta lá, por favor, Paulo. É o mesmo olho, lado direito e esquerdo. Volta, né? A foto para mim. E embaixo tem o mapinha, foi tudo isso já descoberto e codificado, aonde está na íris a representação do fígado do paciente. Então, se eu tenho algum problema no fígado, ele me relata que tem um problema no fígado, eu posso ir lá dar uma checada na íris. Ou vice-versa. Eu uso a foto da íris como uma informação básica, como uma radiografia, por exemplo, e eu detecto lá que ele tem um problema aqui e ali. Uhum. Nossa, aí eu vou e pergunto para o paciente, qual é a tua história? Me conta um pouco como é que é a tua digestão, como é que é... Esse que apareceu aí que está mais dilatado, ele tem algum... Você detectou alguma coisa nesse olho, nessa íris? Na realidade, o exame é feito, esse que eu estou comentando, é feito na parte colorida do olho. Uhum. Ah, não é na parte branca, que eu fiquei impressionado com a parte branca você pega outras informações também, mas os órgãos e as partes do corpo estão mapeadas na parte colorida. Uhum. Então, mais fácil uma íris azul, você vê os detalhes do que uma íris marrom ou castanha, mas o mapa está lá. Aquela região está relacionada com o sistema urinário. Tem a ver com rim, com... Então qualquer você coisa. Pega qualquer um. E você faz, para não ficar na dúvida, você faz outros exames que também te mostram isso. Então eu faço uma radiografia do paciente, eu já detecto lá, eu já bato o olho, já vejo numa panorâmica onde estão os dentes com problema gengival, com problemas de endodontia, que são os canais, se tem infecção, se não tem. Eu li um negócio aqui que você faz. Isso já me chama a atenção, eu já vou direto no órgão relacionado com aquele dente que eu estou vendo que está com problema, e isso vai fazendo a ligação toda, para eu poder chegar para o paciente e falar, olha, sem dúvida nenhuma, esse dente você deveria extrair. Entendi. Que é uma decisão bem grave. É. Eu me sinto assim, muito orgulhosa, Carlos, de estar podendo partilhar aqui com os nossos internautas, que isso vai ficar para todo mundo do mundo inteiro que quiser saber, né? E eu orgulhoso de um brasileiro, né, que está no Guinness pela família e que tem esse trabalho tão de vanguarda. E você quer deixar aí pra gente um contato, se alguém quiser conhecer um pouco mais do que é essa odontologia biológica, passa um telefone, um site, alguma coisa? Então, tem o telefone da clínica, quem tiver interesse, só ligar na clínica, São Paulo, 11 5055 5254, e tem um WhatsApp também que é 944 55 5254. E tem o site. Não, eu, como fui me informar, né, porque eu preciso saber um pouco de quem vem aqui, né, vocês têm uma página Odontologia Biológica no Insta. Tem, no Instagram. E tá. Tem no site também, tem um site Odontologia Biológica. E lá na sua clínica você tem vários médicos, né, não tem só... Então, na hora que nós estávamos conversando, eu
vou buscar várias informações para depois fazer a minha decisão do plano de tratamento. Mas eu sou dentista, minha área de atuação é na boca e no ambiente aberto para o dentista. Mas eu não consigo tratar só a boca dele, sabendo que ele tem uma ligação deste dente com um órgão que está com problema, com um sistema do organismo dele que está com problema. Eu acabo falando isso, mostrando para o cliente e sugerindo que ele procure um médico, que ele procure um terapeuta, que ele procure um nutricionista. Então, eu acabo tendo que trabalhar com um grupo. Isso seria o ideal. Então, o paciente às vezes me procura e ele acaba sendo tratado por uma Lá na própria clínica você já tem outra diversidade? Já tem médicos, tem fisioterapeutas, tem nutricionista, tem... E fora que a energia lá está muito bem tratada com a nossa querida, nós temos uma mentora, né, de influências telúricas, uma geopata, que é a Terezinha, e que deixou aquela clínica com a energia assim, fantástica, né? Top, né? Foi tratado com... Você vê como uma coisa vai ligando a outra, é? E na hora que você entra nesse âmbito mais sutil, nós nem falamos em medicina quântica. Medicina quântica é só energia. Imagina, não tem mais matéria. Mas a gente pode tirar a energia? Como é que estão nos vendo aqui? Energia, nós estamos sentados em pé, energia pura. Exatamente. Essa afinidade com as coisas, não é que é do mundo invisível e esotérico, não é nada disso. Eu acho que é sabedoria você se abrir para assuntos que não sejam apenas a materialidade. Sim. Eu queria, antes de fazer a última pergunta para você, fazer um comentário que eu achei muito interessante hoje, que eu estava dando uma aula com meu querido aluno Arnulfo Santos, e ele comentou comigo, porque eu falei, lógico, estava fazendo propaganda que eu ia trazer o Dr. Carlos aqui, e ele falou: Beth, o doutor Mário Trigo, que hoje está com 96 anos, ele era chamado do maior sorriso da seleção. Ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1958. E foi a primeira vez que tinha um dentista na seleção. E ele percebia que o rendimento dos jogadores não estava aquelas coisas. Às vezes o jogador fazia assim. Ele foi lá e descobriu que 90% dos jogadores brasileiros da seleção de 58 tinham um problema nos dentes. Então, 3 meses antes de entrar em campo, ele tratou. E naquela época, olha, 58, olha o ano que nós estamos hoje, ele já comentou que estava existindo uma tendência de que a saúde bucal estava ligada ao desempenho físico, à saúde física. Eu sei que contra fatos não tem argumento. Tem, Carlos? O doutor Mário Trigo tratou os jogadores da seleção de 58 e nós fomos campeões. E tem até um fato curioso, porque o Pepe, que era da seleção, ele arrancou 14 dentes e do Garrincha outro tanto. Então, a minha dica aqui é o seguinte, meu recado. Lógico que a seleção deste ano, que daqui a pouco vai entrar em campo, tem o seu dentista. Cuidem bem, porque segundo o Dr. Carlos Coachman, tudo está relacionado com o resto do desempenho dos órgãos do corpo, não é, Carlos? Não, sem dúvida nenhuma. Todos os atletas hoje de alto desempenho têm que estar com a boca saudável. Senão ele perde aqueles décimos de segundo que coloca ele em 5º lugar na corrida. Por conta de alguma fisgada no dente. Não é às vezes até nem dor, mas é aquela dor subliminar, vamos colocar assim, mas que é só a energia. Aquele dente que tem uma infecção, aquela gengiva que tem uma infecção, ele está mandando uma energia ruim para essas relações daquele dente ou daquela região com o resto do corpo. Então, por exemplo, problema gengival, que é uma coisa bastante comum e muita gente dá pouca atenção, tipo, minha gengiva sangra, toda vez que eu escovo sangra um pouco e tal. Isso mostra inflamação gengival. Inflamação gengival está relacionado com o sistema circulatório, está relacionado com o coração. Todo mundo estava preocupado até pouco tempo atrás a respeito do colesterol. Problema gengival é muito mais importante para pacientes que têm problemas de coração do que a dosagem de colesterol. É mesmo? Eu não tenho a menor dúvida. Olha Um monte de trabalhos publicados mostrando isso. A Faculdade de Harvard agora acabou de soltar a última palavra em pesquisa a respeito de colesterol e simplesmente acabaram com toda a teoria. Toda a teoria que era de problema de colesterol está relacionado com o problema que dá um infarto. E eles têm pesquisa mostrando... Bom que você está falando isso, Carlos. Pesquisas mostrando, trabalhos assim de muita pesquisa.
faculdade de Harvard, não precisa falar mais nada. Mais nada. Uhum. E mostrando que a maioria dos pacientes que tiveram problemas de coração, tiveram um infarto, não tinham colesterol alto. Mas poderiam ter inflamação na gengiva. Mas poderiam ter inflamação na gengiva. Tem outros trabalhos mostrando que inflamação gengival está relacionada com o problema cardíaco. Que informação! Gente, mas olha só que orgulho, sintonia poder estar partilhando esse tipo de coisa. Ô Carlos, antes de eu perguntar qual é a sua missão, que logicamente a gente percebe que você está na sua, existe assim uma tendência do governo de melhorar o cuidado com os dentes das crianças? Você percebe algum movimento nesse sentido, alguma ação? Ou é zero? Eu diria que eles têm a intenção de fazer isso. Agora, a questão é como eles estão fazendo isso. Isso daí é uma briga, não sei nem se eu gostaria de falar isso nesse momento. Então nem faz. Mas existe uma intenção. Só que existe uma intenção que é para o lado que eu também levantei, a importância da prevenção. Isso. Então evitar de ter o problema, mas se você usa a arma errada para fazer isso, você cria outros problemas. Ah, tá. E principalmente se você não tem controle da dose. Você coloca uma medicação e o paciente toma a dose errada, ela pode matar o paciente. E infelizmente é isso que está acontecendo hoje na prevenção da cárie. Entendi. Eles colocam produtos químicos e pulverizaram esse produto químico e ele está sem controle na quantidade que cada paciente ingere. Então tem pacientes tendo muitos problemas colaterais. População de baixa renda, né? População de baixa renda era o principal foco, né, de evitar cárie. Mas a relação que eu estava fazendo é que as pessoas não têm controle do volume desse produto químico que eles estão ingerindo. Então a pesquisa mostra, olha, se você tomar até 0,7 ppm, partes por milhão, ela não cria problema nenhum. Isso eu concordo e todo mundo que estudou concorda. Agora, eles põem o produto na água, eles põem na comida, eles põem no sal. Quem controla é a soma disso tudo. Tá. Então, na hora que a soma é o que entrou no organismo, ela é que vai fazer o efeito colateral. É como aquela história, né? Ah, come docinho só hoje. Sim, mas eu comi um docinho há 2 dias, só aquele dia. Exatamente. E o açúcar para os dentes também é bem não recomendado. Total malefício. Não é só para os dentes, é para o organismo inteiro. Para o organismo todo, cá entre nós. Sempre é para o organismo inteiro. Carlos, como você se sente nessa vida como sua missão? Você sente que você já está numa missão? Você ainda quer chegar em algum lugar? Minha missão, quem sabe, é conseguir espalhar isso para mais gente. Então, eu estou atualmente começando a fazer cursos de odontologia biológica. Estou dando cursos e estou muito contente e animado com a procura e com o retorno dos dentistas que fizeram o curso, como eles abriu um leque na vida deles. Que bom! Você faz aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo e fora de São Paulo também, graças a Deus já tem focos. Coisas acontecendo fora de São Paulo também e já tem alguns cursos programados para frente. Então eu fico muito contente porque é uma coisa que é um benefício para os pacientes, mas na realidade a gente tem que aumentar o número de profissionais. E eles também serão com essa multiplicadores, não serão? Esses que você está dando, eles podem, na própria cidade deles, começar... Sem dúvida. Então, por que essas notícias boas não estão na grande mídia? Fala pra mim. Eu tenho que trazer você aqui na UOL TV. Tem gente especial para selecionar, né? Não é? Eu procuro sempre a pauta do programa seja uma coisa que vá te servir. Se não servir pra você, você conta pra alguém. Que pra esse alguém vai servir, não é, Carlos? Lógico, sem dúvida. Então, eu tô muito feliz. Passando de boca a boca é muito importante, mas conseguir uma brechinha na tua agenda para colocar. Aqui, ó, tiver novidades, não deu pra gente falar sobre aquela, como é que chama, lente de contato, que agora tá na moda, como é que você chamava isso antes? Porque você também foi um dos que trouxe pro Brasil, gente, ele tá na frente de todo mundo, só que ninguém sabe porque ele é tão modesto. Como que chamava antes, em vez de lente de contato? Foi nossa família que trouxe a ideia, professores de fora, pesquisando na frente, desenvolvendo materiais para poder executar esse tipo de trabalho.
E a gente percebeu, conheceu, trouxemos os professores de fora e nós começamos a fazer. Mas não chamava lente de contato? Não, na época chamava faceta. Faceta de porcelana. Qual é que é a mudança? Eles batizaram com um nome novo, porque o material evoluiu. Antigamente a porcelana era delicada, era só uma casquinha que você punha na parte de fora do dente. E a restrição é que o material precisaria ter no mínimo 0,8, 0,6 de espessura. Milímetros de espessura, porque senão ela ficava muito frágil e quebrava. Hoje desenvolveram os materiais, hoje você faz faceta com 0,2 de espessura. Então é uma casquinha, literalmente. E esse produto novo, eles batizaram de lente de contato, que é como se fosse uma lente de contato. Uma lente de contato. E essa lente de contato é só na parte da frente do dente? Em geral ela é mais estética, é mais para mudar a cor, mudar a anatomia do dente, o formato, são os focos principais. E é recomendado para qualquer tipo de arcada dentária? Sim, qualquer paciente pode ter. Agora ele precisa estar com o dente dele naturalmente em bom estado, apenas fora de posição, quem sabe, ou para dentro, para fora, ou de lado, e não gostar da cor. Então existem técnicas para você modificar a cor sem fazer nenhum trabalho protético em cima, mas às vezes só o clareamento não é suficiente. Então faz uma faceta, cobre o dente e põe uma cor nova nessa faceta. E o sorriso com dentes bem feitos, tratados, é outra coisa, né, Carlos? Sem dúvida. Não é? Eu acho assim, os olhos são a janela da alma e os dentes, o sorriso, é aquilo que vai conquistar. Porque quando você está conversando com uma pessoa e é agradável olhar para a boca dela, olhar para os olhos, é outra sensação, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, vamos cuidar? Eu tenho trazido sempre alguma coisa assim para... Não é vaidade, embelezamento. Mas é assim, é um todo, como você está falando, né? Sempre cuidar da aparência, da alimentação, do exercício. E o teu trabalho tem tudo a ver com isso também, né? Não tem? Tem a ver com emoção, com bem-estar, com... elevação pela música. Exato. É isso aí. Teu trabalho, teu livro tem tudo a ver. Falando nisso, eu ia te dar um CD, mas eu dou na saída, tá? Eu vou oferecer para você o CD Sintonia. Deixa eu até pegar aí, ó. Eu vou dar pro Carlos. Além do presente da entrevista, ainda tem presente? Não tá aí. Eu dou daqui a pouco. Eu vou me despedir de vocês agora. Fala em 3 palavras uma mensagem de goodbye. O que você diz para os nossos internautas? Vou deixar vou deixar um ponto importante, vou frisar bem. Prevenção, turma. Tá. Prevenção, super importante. É a maneira mais fácil de você se cuidar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Adorei. Não sei nem dizer. Eu que tenho que te agradecer. Que eu vou procurar aqui o Dr. Carlos, porque eu quero ficar com um sorriso lindo. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem com a gente. É um prazer enorme. A quinta-feira para mim é um dia de extrema alegria. Os outros são de alegria. De quinta é extrema alegria. Obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui na próxima quinta.